Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Você já sabe, o Cantos do Sabiá está aqui toda semana. Então, se você nos acompanha já há algum tempo, segue a gente aí, ajude o Cantos do Sabiá, o Comida de Verdade e os nossos podcasts a chegarem aos 900 seguidores no Spotify. Então, se você escuta a gente, segue a gente aí. E hoje o nosso programa vem falar do Dia da Árvore, 21 de setembro, e das florestas de alimentos, as agroflorestas. Você sabe o que são? Para a gente entrar no clima, a gente ouve agora a campanha do Centro Sabiá contra o desmatamento. Para a gente entrar no clima, você ouve agora a campanha do Centro Sabiá contra as queimadas. Onde o fogo pega, a morte fica. Queimar o mato é uma prática comum na agricultura, mas hoje a gente sabe que ela causa muitos danos e destruição. O fogo tira os nutrientes e a água do solo, deixa a terra seca, mata as plantas, os bichos e tudo pelo caminho. Queima casas, mata pessoas, destrói famílias. Tacar fogo não é a solução. As queimadas deixam um rastro de destruição difícil de apagar. Onde o fogo pega, a morte fica. Uma campanha do Centro Sabiá. Hoje falamos sobre florestas de alimentos, porque hoje o nosso papo é sobre sustentabilidade, proteção das florestas, reflorestamento e sobre ela, que é peça fundamental para todos esses debates. Hoje falamos sobre o Dia Mundial da Árvore. E olha, é preciso refletir práticas de sustentabilidade, convivência com a natureza, conservação. É por isso que na agroecologia a gente fala das árvores com as agroflorestas, as florestas de alimentos. E hoje, refletindo essa data, vem com a gente que vamos discutir sobre as florestas alimentares, que não só alimentam campo e cidade, como restauram ecossistemas, protegem as nascentes e mitigam mudanças climáticas. Falei muito, mas quem vai falar mesmo sobre isso com a gente é ele, que vem participar desse papo com a gente hoje, Flávio Duarte. Flávio é agrônomo com muita experiência em implantação e manejo de agroflorestas. Trabalhou inclusive na implementação da primeira agrofloresta de Pernambuco, lá no sítio São João. Ele é sócio fundador do Centro Sabiá. Flávio, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, João. Muito contente de estar participando aqui, podendo conversar, dialogar com os agricultores e agricultoras que estão escutando a gente. Estou à disposição. Que massa, Flávio. E olha, já pra gente... Eu inclusive já entrei um pouco na pauta, né? Mas para até quem tá nos ouvindo entender melhor essa palavra que eu tanto falei, o que é isso, Flávio? Agrofloresta. O que significa esse termo? Muito bem, João. Agrofloresta é o cultivo de alimentos com a introdução de árvores. Uhum. Todo agricultor sabe que é importante fazer o consórcio horizontal na sua propriedade, misturar uma planta com uma outra, quando ele olha assim para o terreno. A gente precisa aprender a olhar para cima também, porque olhando para cima, a gente tem a possibilidade de fazer consórcios também através dessa estratificação das várias alturas, digamos assim. Quando a gente olha para isso, a gente diz, não, a gente tem muitas plantas que são arbóreas, arbustos e árvores que dá também para a gente introduzir na nossa propriedade. Então aí veio essa ciência, digamos assim, essa sabedoria de consorciar também, aproveitar as dezenas e dezenas de espécies arbóreas para aproveitá-las dentro da nossa propriedade. E aí, cada uma com a sua devida função, digamos assim, né? Então, a agrofloresta é essa sabedoria de consorciar,
na agricultura, na propriedade, no meu roçado, essa componente arbórea. Pode ser nas cercas, pode ser... Aí a gente vai conversando durante o programa que você está conduzindo aí. Não, mas é verdade, e assim, isso abre uma perspectiva para tanta coisa, né, Flávio? Eu acho isso legal, a agrofloresta ela acaba crescendo a nossa visão do que pode ser plantado, né, no mesmo lugar. Claro, potencializando muito o trabalho do agricultor, porque isso é um patrimônio da agricultura familiar. Essa diversificação, essas centenas e centenas... essas centenas e centenas de espécies, isso é um patrimônio do agricultor. É ele que cuida, é ele que sabe, é ele que tem, né, esse jeito de fazer essa combinação. Então, dá uma outra perspectiva à atividade agrícola, dá uma outra perspectiva à propriedade, dá uma outra perspectiva ao fazer da agricultura. E à família também. Quem é que não gosta de dizer assim para os filhos, tá aqui esse pé de maracujá, esse pé de goiaba, esse pé de coco, esse pé de manga, todo mundo tem um orgulho danado. É verdade. Mas isso sempre ficava de maneira marginal. Agora não, agora a gente quer fazer mesmo. Então, em vez de eu ter um pé de seringuela no meu quintal, eu vou assim, não, eu vou plantar aqui uns 15, porque aí eu posso depois fazer um sorvete, fazer um doce, fazer um licor, fazer um vinho de siriguela. E aí começou a fazer esse processo de incrementação da diversidade. Alimenta a casa e com o que sobra ainda consegue fazer um produto, vender, né? Fazer um comércio. Claro. Tudo isso como eu disse, é um patrimônio e é um potencial econômico, alimentar e econômico do agricultor, né? E a gente tem, né? A gente, por exemplo, no estado de Pernambuco, a gente tem condição de cultivar diversas plantas que a gente não imaginava, né? No quintal de casa, a gente tem condição de botar um pé de café, vários pés de café, a gente tem condição de botar muita bananeira, e aí a gente vai incrementando esses consórcios, trazendo também outros benefícios, João. Porque quando o agricultor tem um quintal bem arborizado, a varanda desse quintal, como é que fica? Fica uma belezura de você bater um papo, tomar um café, porque fica mais fresco, né? Fica mais agradável. Sim. E está comprovado que as árvores, elas contribuem com a diminuição da temperatura em torno da casa. Sim. Em até 2 graus. Olha em só. Até 2 graus. Isso é qualidade de vida. Qualidade de vida total. E hoje em dia, inclusive, todo mundo está percebendo que a gente está tendo um planeta mais quente, né? Então, hoje em dia, mais ainda, a gente tem que circular nossa casa com árvores para poder transformar isso num arrefecimento, né? Numa diminuição do calor nos quartos, dentro de casa, para que as nossas moradias, a nossa vida, fique uma vida com muito mais qualidade, né? E se a gente fala em árvore, né, nesse dia das árvores, que é o dia 21, muita gente logo pensa em floresta, numa mata fechada, livre, mas na agroecologia a gente vem defendendo as agroflorestas como esse modelo de produção de alimento e também de vida, né, Flávio? Então tem sentido discutir produção de alimento junto com essas agroflorestas, Flávio? Total, porque uma das grandes qualidades dessas árvores é a produção de alimentos. Então a gente tem uma diversidade muito grande de alimentos que são produzidos através das árvores. Além disso, a gente também tem outras utilidades das árvores, né? Todo mundo sabe, todo agricultor sabe que quando precisa fazer uma cerca, precisa ter umas estacas. Se a gente nunca plantou uma árvore, eu vou ter que comprar uma estaca. E aí já começa a ficar caro, já começa a ficar... Isso, tem que comprar um negócio, tem que puxar outro, não sei o que. Então a gente tem condição de, com esse instrumento que são as árvores, utilizar todos esses benefícios, né? Tem árvores que servem para fazer chá, tem árvores que servem para fazer uma estaca, tem árvores que servem para fazer sombra, né, e diminuir a temperatura, tem muitas árvores que servem para alimentação dos animais, né, para
para receber esses animais, né? E aí, quem é que não tem uma árvore perto de casa que recebe às 5 horas da manhã os passarinhos cantando de alegria, né? Então, as árvores atraem os passarinhos, atraem os animais. Então, essa é a grande meta da agricultura, transformar esse nosso local onde a gente decidiu morar e criar a nossa família num ambiente super agradável. Não é um lugar à parte da natureza, né? É um lugar que realmente faz parte. Claro, e está intimamente ligado com ela, e a gente precisa aprender cada dia mais a utilizar a natureza ao nosso favor. Perfeito. Porque isso é como eu digo assim, isso é um ganho para a agricultura familiar, né? E quem vive no sertão sabe, hoje em dia a quentura está tão grande que as pessoas estão procurando, os animais no roçado ficam aonde quando dá o sol de 10 horas, 11 horas, meio-dia? Vão procurar a sombra das árvores. As famílias também estão começando a fazer isso. Não vão ficar aqui embaixo das árvores, bota a cadeira, bota uma rede para começar a conversar, ter um processo de convívio. Só que isso precisa ser mais intensificado. Porque não é uma coisa que eu tenho que fazer pensando no meu neto. Eu tenho que fazer pensando no próximo ano, daqui a 2 anos. E, é claro, neles também, porque a agricultura familiar tem essa característica de ser uma atividade que passa de geração para geração. Mas, às vezes, os agricultores têm uma imagem, uma ilusão de que não, demora muito. Aí a gente diz, demora muito se você não plantar. Mas se plantar, né? E então, quanto mais rápido a gente faz essas combinações nos quintais, nos roçados, e aí o instrumental da agrofloresta é uma chave, né, para abrir muitas portas que estavam fechadas para a agricultura familiar e que agora se abrem para a gente poder estar potencializando essa atividade tão importante para o país, que é a produção de alimentos, mas também a geração de ocupação e de trabalho de maneira qualificada, né? Eu acho até que a gente falou bem desse assunto, né? Você trouxe muito bem, Flávio, mas é bom a gente reforçar, né? Porque quando a gente discute mudança climática, a gente pensa no futuro, né? Porque a próxima geração, porque se a gente não cuidar hoje ou amanhã. Não, mas é realmente hoje, se você faz uma mudança, ela faz toda a diferença para a sua vida, né? Flávio, como é que essas agroflorestas podem ajudar nesse clima local que você tinha falado, né? Por que isso influencia nesse clima local? Porque as árvores, por ter essa estratificação, essa escadinha, elas protegem mais a terra da quentura, do sol quente, né? E isso gera um microclima, porque na agronomia convencional, na agricultura convencional, a gente aprendeu que pode plantar em monocultura e, se precisar, botar irrigação. Só que muitos agricultores estão vendo de que mesmo com água, a terra está ficando quente, as plantas estão sentindo, as plantas sentem essa quentura extra que a gente está tendo nos últimos dias, né? E das 10 horas da manhã, o sol está tão quente que a planta para, ela fica acolhida, ela murcha para poder enfrentar a quentura do sol num período onde ela deveria estar com a capacidade de produção acelerada, que é quando tem muito sol. Quando tem muito sol, as plantas crescem mais. Mas agora o sol está vindo com muita quentura, então tem que ter um aparador, tem que ter um guarda-chuva, uma sombrinha, para que a gente possa cultivar embaixo dessa sombrinha, né, dessas sombras, dessas árvores, outros tipos de culturas que também são importantes para a alimentação da família e também como geração de renda. E a gente está vivenciando isso. Eu tive essa semana no sertão da Paraíba, então já é uma quentura, já começa a vir ameaças de fogo, e uma das coisas que as árvores fazem é justamente isso, é conservar um pouco mais de umidade e não deixar que as coisas fiquem tão quentes e tão secas
para que a gente possa ter essa ameaça do fogo, né? Pois é, Então, não, e é fogo, é a qualidade do trabalho também do agricultor, da agricultora, né? É a planta que não nasce, o nutriente do solo, é tanta coisa, né, Flávio, que influencia. tem um aspecto muito interessante, João, é que o pessoal diz assim, a árvore, ela funciona como uma bomba de fertilização. Aí a gente pergunta assim, como assim? É claro, ela vai lá embaixo nas raízes, a 3 metros de profundidade, chupa os nutrientes que estão lá a 3 metros de profundidade, bota isso nas folhas, as folhas caem e esses nutrientes vão para onde? Para a superfície da terra, que é onde o agricultor faz o cultivo do milho, feijão e das principais culturas agrícolas que a gente cultiva. Vê que coisa interessante. Então, quer dizer que quanto mais eu planto árvores, mais nutrientes eu estou colocando em cima da terra? Sim, porque tem essa imagem... Esse bombeamento, né? Essa imagem das árvores como uma bomba de fertilização das propriedades. Isso é muito legal. Né? Então, todo esse processo de reciclagem, todo esse processo de fertilização podem ser feitos pelas árvores, além dos outros benefícios que a gente já veio falando aí, né? Pois é, e assim, a gente fala disso, né, as agroflorestas não como uma alternativa, né, mas como um futuro mesmo para a agricultura, né, porque assim, isso é bem-estar, isso é mudança de vida. Flávio, você tem essa experiência, né, na primeira agrofloresta de Pernambuco. Você vê essa mudança de vida com as pessoas que trabalharam nessa agrofloresta, Flávio? Vejo muito, João, a agrofloresta não é mais uma alternativa, é uma necessidade. Todo agricultor, ele tem que se aproximar, ele tem que procurar entender mais, conhecer e praticar a implantação e o manejo das agroflorestas. A gente falou até agora do plantio das árvores e tal, mas a agrofloresta pressupõe também uma certa experiência na consorciação, porque ao mesmo tempo que eu aprendi a plantar muitas árvores, a gente também aprendeu a manejá-las. Então, se a árvore está sombreando muito, eu posso fazer uma poda. Se a terra está muito descoberta, eu posso pedir emprestada uma árvore, matéria orgânica para cobrir, né? Se os animais estão precisando de um reforço na alimentação, eu posso fazer uma poda nas árvores e passar aqueles alimentos para os animais. Então, de lá para cá, da primeira agrofloresta para cá, os agricultores ganharam muito porque diversificaram mais a sua produção, isso é uma necessidade da agricultura familiar, mas eles também aprenderam muito, tem muita ciência, muito aprendizado construído por esse intercâmbio de experiências que estão sendo feitas agora em nível nacional, né? Não é só aqui em todas as regiões, em todos os ecossistemas, a gente tem tido experiências de agroflorestas que estão trazendo muito aprendizado. Então, é uma necessidade, mas é também uma grande oportunidade da gente dar uma virada na nossa atividade agrícola, principalmente aquelas pessoas que estão no Agreste, nos sertões, que a quentura é muito maior. Mas aqui na zona da... Como você mesmo falou, né? Você vai percebendo que vai ficando difícil de plantar. Por que a planta não está crescendo? Por que a gente não está conseguindo trazer essa produção que a gente fazia? Os climas estão mudando, né? E a temperatura da terra está ficando mais quente. Da terra que eu digo é daquele leirão que o agricultor cultiva, sabe? Num roçado a terra está ficando mais quente. Então, uma forma de a gente cobrir a terra também é fazendo esse plantio mais consorciado, utilizando as árvores como também uma bomba de fertilização, mas também um componente importante para a cobertura daquele solo.
Um solo não pode hoje mais ficar descoberto, mesmo que o agricultor faça a irrigação, que agoe, tem que fazer a cobertura. Eu digo assim nas minhas conversas de que uma terra descoberta é como se fosse uma ferida na terra. É verdade. Sabe? Então a gente precisa introduzir isso, internalizar isso, e isso precisa fazer parte de um mandamento, sabe? Dizem que Frei Damião, no passado, tinha os 10 mandamentos do agricultor nordestino, a gente tem que atualizar. E naquela época, ele já dizia que os agricultores, aliás, nem Damião só, Frei Damião, é Padre Cícero também, já dizia naquela época, muitas décadas atrás, que os nordestinos precisam plantar mais árvores. Então, é uma sabedoria, né? É uma necessidade, é uma oportunidade. E a partir de agora, né, todo agricultor ele tem que colocar isso como um mandamento para melhorar a arborização no seu entorno, potencializar o quintal produtivo, potencializar o roçado, a demarcação das suas propriedades podem ser feitas também com árvores, cercas vivas, né? E a gente tem uma vida melhor na agricultura, no campo, através das agroflorestas e através do cultivo das árvores. Uma coisa importante, Flávio, que você traz disso, né, desse cultivo e desse ciclo que a gente vem discutindo, né, que são as árvores, é que o bombeamento de nutriente não é só de nutriente, é também de plantar água, não é? Porque os sistemas agroflorestais são tão bons que são utilizados, inclusive, na recuperação de nascentes, não é isso, Flávio? Como é que funciona esse processo? Isso eu tive uma experiência, vocês sabem que eu morei 15 anos num sítio, e quando a gente chegou lá, era um sítio que era utilizado para pasto, capim braquiária. A gente teve muita dificuldade no início com água, e aí depois a gente começou a implementar agroflorestas, os riachos começaram a ter mais profundidade, a ter mais quantidade de água, e a água passou a não ser mais problema para a gente. Os olhos d'água começaram a florar, uma coisa muito interessante. E é verdade, hoje todo mundo está usando também essa figura de linguagem, essa orientação de que plantar árvores é plantar água, é ter mais água. E aí você pergunta assim, mas quer dizer então que para... Não, às vezes demora um pouquinho, mas como a gente diz, demora se a pessoa não começar, demora mais se a pessoa não começar. Começando é rápido. Quando a gente menos espera, a gente deixa de viver numa região árida para viver numa região com mais umidade, com mais frescor, com mais potencialidade de cultivo da agricultura. E muitas nascentes estão sendo recuperadas através de sistemas agroflorestais. E é claro que a gente não precisa só colocar as plantas nativas, a gente pode também colocar as plantas que já fazem parte do nosso patrimônio, sim, né? Todo mundo sabe que a mangueira, por exemplo, não é uma planta nativa daqui do Brasil, mas é uma planta que já faz parte do nosso costume e da nossa agricultura. Então eu coloco a banana, eu coloco a manga, e também as espécies nativas, que é quem vai segurar a onda, digamos assim, se por um acaso houver uma crise climática muito mais forte, né? A gente, nesses últimos 4 anos, tivemos invernos bons, relativamente bons, no Nordeste, mas a gente também não pode esquecer dos períodos de seca, onde muitas comunidades ficaram sem água, lençol freático baixou, as pessoas que tinham um poço, o poço secou. Por quê? Porque a gente passou por um momento crítico, que é nessas horas que a gente tem, digamos assim, a certeza se a gente está no bom caminho ou não. Os agricultores que não apostaram no cultivo de árvores e tal, se deram muito mal, porque a gente teve uma crise muito séria, que a gente não pode esquecer, e que tem que ficar na nossa memória para poder alimentar o nosso impulso de ação no plantio e na implantação de árvores e de agroflorestas. De não esperar, né? Como você mesmo estava falando. Quanto mais a gente espera, mais vai demorar mesmo. A agrofloresta é vida. São florestas produtivas que trazem não só alimento, mas saúde, sustentabilidade, biodiversidade para perto da nossa casa. Qualquer um pode ter uma agrofloresta? A gente discute isso já, depois do nosso intervalo. Mas fica aí, que o nosso programa volta já.
Em 2023, o Centro Sabiá completa 30 anos. E o que o Sabiá fez em todo esse tempo? Nessas 3 décadas, a gente construiu centenas de agroflorestas, participou ativamente da construção de 1 milhão de cisternas. O Sabiá promoveu e apoiou mais de 20 feiras agroecológicas, 17 hortas comunitárias, combatendo a fome com a nossa maior força, a agroecologia. Nós queremos resistir por muito mais tempo. Por isso que a gente convida você a ser um doador, uma doadora do Centro Sabiá. A sua doação transforma vidas. Você pode se tornar um doador a partir de R$30, mas pode doar 60, 120 e quando você doa, apoia a agricultura familiar e a agroecologia. Doe, faça parte da nossa história. Acesse www.centrosabiá.org.br e clique no botão Doe Agora. Centro Sabiá, há 30 anos, transformando vidas. Você sabe o que é uma APP? APPs são áreas de proteção permanente. Uma região que deve ser protegida para garantir que a natureza siga o seu curso, com um solo rico em nutrientes, água limpa e preservada, fauna e flora vivas, conectadas e diversas. As APPs estão em todo lugar. Nas serras e morros, em montanhas, às margens de nascentes de rios e riachos e também nas margens de lagos, barragens e açudes. E por que preservar as APPs? Proteger áreas como as nascentes garante um solo protegido e fértil, que alimenta a natureza local, aumenta a infiltração da água que chega em comunidades, micro-regiões e até grandes cidades e ainda serve de abrigo para os animais silvestres. Tá vendo? Proteger as nascentes é proteger a vida. Proteja as nascentes. Salve os mananciais. Uma campanha do Centro Sabiá em defesa das áreas de proteção permanente. Estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Flávio Duarte. Hoje, nosso assunto é sobre o Dia Mundial da Árvore e as florestas de alimentos. Flávio, até aqui a gente já falou de tanta coisa, né? Tanta coisa boa que uma agrofloresta pode ter, de como são produtivas, de como alimentam, de como são bombas de nutrientes. Mas, Flávio, existe alguma fórmula para fazer uma agrofloresta? Qualquer um pode ter? Como começar? Muito bem, qualquer agricultor pode fazer isso. Ele precisa utilizar o conhecimento que ele tem, o conhecimento que foi transmitido pelos pais e pelas gerações do passado e aprender a conversar com as plantas. Então ele diz, vem cá, eu planto feijão assim. Vem cá, se a gente botar, além do feijão, botar o milho, é possível botar o milho perto do feijão? Então, como é que eu coloco? Aí vai conversando. Não, aqui eu acho que ele vai ficar brigando, então eu diz, não, vou botar aqui. Aí bota. Aí chega com outra planta, diz, vem cá, é possível também a gente agregar essa outra planta. E aí vai agregando os consórcios, a diversificação produtiva e também vai agregando a componente da árvore. Então, os agricultores precisam, na sua reunião de família, na sua reunião da igreja, na comunidade, dizer como é que a gente pode plantar árvores aqui na nossa comunidade, como é que a gente pode plantar árvores aqui na nossa propriedade, como é que a gente pode plantar árvores na nossa cidade, porque os prefeitos já estão também percebendo isso. Qual a quantidade de água que as prefeituras gastam para aguar um jardim baseado num padrão de paisagem da grama tal, e a gente poderia ter muito mais árvores plantadas nas cidades. E árvores produtivas, né, Flávio? Árvores produtivas. Se eu boto um sombreiro que não me produz
nada além da sombra, né, do bem-estar, mas eu posso botar um pé de manga, eu posso colocar um conjunto de outras fruteiras que poderiam também utilizar para suprir as demandas que a gente tem nas cidades também de alimentação, né? Então, seria uma forma também de a gente estar agregando. Isso vai ser uma necessidade urgente, viu? É verdade. Urgente, presta atenção. Daqui para frente vai ser uma necessidade urgente introduzir as árvores ao redor de casa, no quintal produtivo, nos roçados, nas cercas da propriedade, introduzir essa componente, onde as propriedades e as comunidades que têm nascentes fazer uma demarcação, aqui é a nascente, então vamos proteger, como é que a gente faz? Porque aquela água dali é a mesma do Cacimbão, que está mais embaixo. É a mesma água que vai alimentar os riachos, que vai alimentar os rios. Então, a gente precisa, inclusive também para reter as enxurradas, né? Muita gente... Por que as cidades estão sendo muito inundadas, né? Primeiro porque tem essa nova mudança climática que a gente está vivenciando nesse mundo, né, contemporâneo nosso, mas tem também que as águas não têm onde se infiltrar, e aí corre, bate no chão, corre, e aí vai ganhando velocidade, vai ganhando volume, e acontece esses processos de enxurradas, enchentes e inundações que a gente está vendo pela televisão em todo o mundo que está acontecendo, e principalmente nos estados do sul, que tiveram já 3 anos de seca. O Rio Grande do Sul teve 3 anos de seca. Na época, até o ano passado, tinham 400 municípios em estado de calamidade por conta da seca. E agora é o extremo. Agora são 70 cidades que estão em estado de calamidade por conta das enchentes. E que isso cada vez vai ser mais comum, né, Flávio? Então a gente precisa começar a se preparar para isso também. Que é o que o pessoal, os cientistas estão dizendo. A gente vai viver uma época de clima mais extremado. Como assim? Por exemplo, no sertão, os dias vão ser muito mais quentes e as noites vão continuar sendo frio. E isso tem uma repercussão na vida dos animais, na saúde dos animais. O pessoal, os cientistas estão pesquisando que já tem determinadas doenças nos caprinos e ovinos, que é determinada por essa variação climática, né? Isso gera a oportunidade para bactérias, micro-organismos se desenvolverem, né? E a gente teve recentemente aí a questão da Covid, né? Que foi uma doença nova que apareceu, e isso também tem análises que são feitas que é fruto dessas mudanças extremas que estão acontecendo no nosso clima. Uhum. Olha, a gente vem aqui discutindo tanta coisa e a gente vai vendo que natureza é isso mesmo, né? A gente vai acabando plantando tanto assunto. Mas, Flávio, para quem está nos escutando aqui, está pensando, não, a agrofloresta é uma boa solução. Eu te pergunto, dá para produzir e viver de agrofloresta? Porque quem trabalha com a produção, inevitavelmente, tem que pensar também no lucro, no comércio, na forma que vai viver, né, Flávio? Dá para viver disso? Uma coisa importante que a agrofloresta traz é essa qualidade, essa sustentabilidade na produção, certo? Isso é uma coisa muito importante, principalmente para os jovens, principalmente para as mulheres, né? E essa diversidade abre um leque de oportunidades. Mas eu também preciso agregar outros elementos, que é o elemento do beneficiamento. Perfeito. Certo? Então, eu posso, vou pegar o exemplo do caso da manga. Eu posso fazer o cultivo de manga, cultivo de goiaba, mas necessariamente eu não preciso vender a manga in natura, a goiaba in natura. Eu posso transformar a manga em polpa, eu posso transformar a goiaba em doce, e eu vou agregando valor aos produtos da agricultura familiar. Isso é beneficiamento, né? Essa transformação, né? Exatamente. Ah, mas eu não tenho os equipamentos. Começa com os equipamentos que tem.
Começa na cozinha. Uma geleia, né? Uma geleia. Ah, mas eu não sei onde vende vidro. Começa com os vidros. Pede ao pessoal da cidade para guardar os vidros. E começa assim. Nós começamos assim lá no sítio. Começamos com a melhoria da nossa cozinha. E hoje, depois, a gente construiu uma agroindústria. Mas o terceiro elemento importante é acessar as vendas. É aprender e se dedicar também a vender bem os produtos. Porque também não adianta ficar com os doces armazenados em casa, tem que criar. E como é que a gente faz isso? Junta o povo, porque ao mesmo tempo que tem essa necessidade de juntar os agricultores para poder comercializar, em todas as cidades tem a necessidade dos consumidores consumirem produtos de boa qualidade, né? Produzidos ali, porque o dinheiro do consumidor fica no município. Quando eu compro uma coisa que vem de fora, o meu dinheiro vai para fora, entendeu? Então isso é quando se dá o processo de fortalecimento das economias locais, como a gente fala, né? Economia da comunidade, através de, inclusive, muitas vezes os agricultores ganham trocando produtos. Ah, eu fiz isso aqui e tal. Aí começa fazendo um doce, depois passa para o pão, para o bolo, para a bolacha, né? E aí depois começa a vender na cidade, e depois começa a perceber que pode fornecer também para alimentação escolar, pode oferecer também para outras instituições que compram alimentos. E as aí próprias feiras agroecológicas, né? Tanto espaço, né, Flávio? Pois é. Então, todo município precisa ter sua feira agroecológica, porque em todos os municípios a gente tem agricultores agroecológicos, em todos. E a gente tem também uma população que quer consumir produto sadio, né? Principalmente com o advento aí da maior contaminação de veneno nos alimentos que a gente está vendo na história do nosso país, não é? Então isso traz um benefício e uma possibilidade muito grande de a gente elevar a agricultura para um outro patamar de cidadania, né? De reconhecimento. E a agroecologia é um grande apoiador disso tudo, né? Porque não é só o conhecimento, já tem muito conhecimento hoje espalhado por esse Nordeste inteiro, né? Hoje no YouTube, nas internet também é uma grande ajuda. Muitos agricultores, inclusive, estão passando seus conhecimentos através dos programas de rádio, de internet, né? E hoje em dia também a gente aprende muito pela internet. Bota lá qual é o problema e a gente vai enfrentando. Inclusive, João, sobre agrofloresta tem muita coisa na internet, né? Então é pesquisando como é que eu faço um consórcio. Se tiver alguma dúvida, pede pro filho, para a filha botar ali na internet, e aí vai vendo que vai surgindo um monte de informação. Então é possível, né? É possível. Muito. Muito bem. Como nossa conversa está chegando ao fim, Flávio, trago o nosso quadro especial do podcast, que o pessoal já sabe, é o Mete o Bico. Mete o Bico é o quadro que coroa essa nossa discussão, onde a gente mete o bico na questão. Flávio, depois desse papo, por que devemos agroflorestar? Mete o bico. A minha sugestão é de como é que começa. Então, eu acho que uma coisa importante é a gente preparar no quintal um lugarzinho onde a gente possa colocar as mudas que, por um acaso, a gente vai acessando as sementes, e eu já vou colocando ali no lugar para que a gente, a partir dali daquelas mudas, a gente possa estar reproduzindo, começando o processo. O plantio de árvores começa com a semente. E se eu tenho na minha casa um lugarzinho protegido, que a galinha não entre, a cabra não entre, para que a gente possa começar esse cultivo das árvores, aí depois a gente vai vendo que, mas antigamente eu só plantava 30, agora eu estou plantando 300. Antigamente eu plantava 300, agora eu estou plantando 3.000. Então isso vai passando a ser uma coisa impulsiva dentro de nós. E a gente vai achando ruim quando não tem a árvore, quando não tem a agrofloresta. E aí a gente vai se tornando um divulgador, um impulsionador do plantio das árvores e do plantio e implantação de agroflorestas. Esse é o meu recado.
É isso, Flávio, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente o nosso tempo aqui da entrevista tá acabando, mas foi um papo que deixou muita semente, muitas mudas, viu? Tem alguma mensagem final, alguma consideração para deixar para quem tá nos ouvindo? Muito contente, viu, de estar participando. Essa é uma coisa que dá muita alegria pra gente. E no fundo, o pano de fundo de tudo isso é a alegria. A alegria plantando árvores, a alegria trocando árvores, trocando sementes. E a alegria de ser agricultor, de estar fazendo esse trabalho decente que a gente faz aqui no nosso país. Um abração para todo mundo. Que massa, Flávio. Tamo junto. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Gente, hoje eu conversei com Flávio Duarte. Ele é agrônomo com muita experiência em implantação e manejo de agroflorestas. Trabalhou inclusive na implementação da primeira agrofloresta de Pernambuco, lá no sítio São João. Ele é sócio fundador do Centro Sabiá. É isso, pessoal. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui e a gente lembra das nossas redes sociais. Por lá, você vai saber primeiro que todo mundo o que se passa no Centro Sabiá. Se você quer saber quem é o convidado, a convidada da semana dos nossos podcasts, tanto Cantos do Sabiá quanto Comida de Verdade, segue a gente no Instagram, no Twitter ou no Facebook ou nos três. Procura lá por Centro Sabiá. Se preferir, tem o nosso site. Lá você acompanha tudo que a gente produz. www.centrosabiá.org.br. O Cantos do Sabiá fica por aqui. Uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com trabalhos técnicos e locução minha, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.